Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Sou o pastor Lucas e venho trazer uma mensagem especial ao seu coração. Hoje nós vamos falar a respeito de honra, a respeito desse princípio tão maravilhoso, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele mesmo honrou seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos. E hoje esse papel é invertido dentro de alguns ministérios, dentro de algumas igrejas, onde há uma super honra, onde há também um autoritarismo, um abuso de autoridade. Falar sobre esse assunto é muito interessante, inclusive para que nós possamos discutir sobre ele e avaliar, e analisar e refletir. Você tem honrado a sua liderança? De que forma você tem honrado os seus pastores, os seus líderes, seu pai, sua mãe, seus professores, as autoridades constituídas por Deus? Não sai daí, fica até o final desse vídeo para que você possa expressar nos comentários a sua opinião. Vamos orar e assim deixar com que o Espírito Santo de Deus fale ao meu espírito para todos aqueles que participam do Step One, que já fizeram seus cadastros. Eles irão assistir esse culto e na próxima semana nós iremos falar a respeito desse tema num debate ali pelo Meet, onde vamos conversar, tirar dúvidas, fazer perguntas, estabelecer um critério de observar a cada um de acordo com aquilo que o Senhor tem propagado dentro dessa igreja, dentro desse ministério. A paz do Senhor Jesus para todos vocês e vamos orar, pedir a direção de Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai amado celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo direcionamento que o Senhor tem proporcionado para todos nós, pelos líderes que aqui fazem parte do Step One, pela igreja, pelo pastor Cris Duran, que tem trazido, Senhor, palavras lindas todas as terças e todos os sábados, a conduzir uma congregação a entender que possamos sim fazer do nosso lar, da nossa casa, a igreja do Senhor, um lugar de adoração, um lugar que habita a tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Usa minha vida para que eu possa estar ministrando na vida dos meus irmãos. E seja feito conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, cerca nossos lares com a sua palavra, com a tua unção, com a tua capacitação, com o teu espírito, com a tua verdade. Repreendemos o espírito maligno, aquele que tentar roubar a palavra, aquele que tentar trazer distrações, contenda ou confusão, nós não aceitamos em nome de Jesus Cristo. E declaramos, Senhor, Yahvé chamar, o Senhor presente aqui está, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, você está no Step One, já foi explicada na playlist do Step One, tem outros cultos relacionados a esse, no qual é uma sequência, a doutrina da igreja, os ensinamentos, as explicações. Você que fez o seu cadastro e participa do Step One, então você é conduzido a uma etapa de ensino, até mesmo para que depois avaliar o teto ministerial, ter entendimento como funciona a igreja, você tomar a sua decisão de fazer parte do ministério. Então seja bem-vindo ao Step One, onde nós vamos falar de palavras específicas, pontos chaves que nós como igreja acreditamos e estamos adotando para as nossas vidas dentro do ministério. Por exemplo, no Step One nós já falamos a respeito da parábola do vinhateiro, como entender a respeito da figueira que é plantada dentro do campo, a vinha que pertence ao campo, o reino de Deus, e um vinhateiro que cuida dessa figueira, quais as funções do vinhateiro e quais as funções da figueira. Nós falamos anteriormente nos cultos na playlist a respeito também de discipulado. O que você entende sobre discipulado? O que você entende a respeito de honra, que vai ser falado hoje? Semana que vem, ou seja, no próximo vídeo, vamos falar sobre religiosidade, uma palavra muito forte e que confronta a um sistema religioso, o sistema da besta, o sistema do anticristo. A religiosidade e a política andam de mãos dadas. E o que a OUCE, a Online World Church, entende sobre isso e o que nós acreditamos, o que convém para a nossa igreja,
adotar como princípios bíblicos e o que não convém. Então, vamos falar sobre esses assuntos específicos e muito mais assuntos: educação de filhos, princípios sobre honra aos pais, casamento, adultério, enfim, vamos falar de muitos temas importantes aqui no Step One. Por isso que é importante você fazer o seu cadastro, você que ainda não fez, e participar conosco dessa linda jornada em Cristo Jesus. Meus amados, honra. Em primeiro lugar, nós devemos entender que devemos honrar a Deus acima de tudo e acima de todos, acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância. A honra, ela é transferida primeiramente a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Quando você entende sobre esse princípio de honrar a Deus, você vai entender sobre o princípio de honrar as autoridades que Ele mesmo constituiu. Por exemplo, autoridades governamentais, autoridades familiares, autoridade parentesco, a autoridade que Deus constituiu sobre nossas vidas. Um policial é uma autoridade, um professor é uma autoridade, pai e mãe é uma autoridade. Seja ela ruim ou boa, se está no poder como autoridade, nós devemos orar, devemos interceder por essas autoridades, para que elas se convertam e encontrem Jesus Cristo e o princípio da honestidade, da hombridade, de um caráter transformador, que é a palavra que proporciona para aqueles que se convertem a Cristo. Pastor Lucas, como posso eu honrar um presidente da República, sendo que ele é um corrupto? Ou honrar um governador, um prefeito, sendo que se trata de uma pessoa que pratica corrupção? Você vai honrar essa autoridade constituída por Deus, orando e intercedendo pela vida dessa pessoa, para que ela possa se arrepender das suas práticas pecaminosas, arrepender do pacto diabólico que assim fez com o mundo, fez com o sistema, fez com o próprio Satanás, arrepender de práticas que levam até mesmo coisas erradas, a pessoa praticar coisas erradas como o roubo, o estelionato, desvios de verba e muitas outras coisas que ocorrem dentro da política. Então, honrar uma autoridade constituída por Deus, seja ela boa ou má, é você orar e interceder para que haja arrependimento. Isso não significa que você vai compactuar, isso não significa que você vai abraçar a causa de um político ladrão ou de um pastor ou um sistema religioso corrompido. Não. Orar significa interceder e esperar em Deus a transformação daquela pessoa, ou seja, pelo amor, ou seja, o juízo de Deus na vida daquela pessoa. Mas de alguma forma, Deus vai honrar a sua oração, se assim o seu coração estiver disposto ao entendimento da honra. Honrar a Deus em primeiro lugar significa honrar a Deus acima de tudo, acima de todos, e devemos honrar o nosso Deus em todas as coisas através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa conduta, das nossas atitudes, da nossa família, do nosso ministério e também com as nossas finanças. É um tabu para quem nesse dia de hoje, contemporâneo, falar sobre dízimo e oferta. Inclusive vou pregar sobre dízimo e oferta aqui, falar sobre isso, sobre finanças, porque o quanto de corrupção também tem dentro do sistema evangélico. Quantos pastores têm dado mau testemunho, a briga pelo poder, a ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, enquanto a viúva, o órfão estão passando fome, ladrões disfarçados de ovelha têm assaltado a viúva e não se importado com a fome do órfão. E isso é lamentável, porque Deus nos ensina a respeito do dízimo, a respeito da oferta. Tem um propósito, tem um ato profético por detrás disso, tem uma consequência da obediência, tem uma consequência do entendimento simbólico, profético, que isso é real, é verdadeiro, mas o que nós temos visto são ladrões disfarçados de ovelha assaltando descaradamente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a minha palavra profética sobre a vida desses é que a mão do Senhor pese na vida deles. Que haja arrependimento enquanto é tempo, porque se não houver arrependimento, que a mão do Senhor pese sobre essa raça de víbora
que tem assaltado muitos. Mas isso é um outro assunto, isso nós vamos falar em uma outra oportunidade sobre dízimo e oferta. Eu tenho o meu ponto, nós temos a nossa posição sobre isso, então não é agora o momento que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre honra. E essa palavra honra vem do grego antigo, né, timios, que significa honra, que é de grande valor, algo que é precioso, algo que é mantido em honra, em caráter, em nobreza. Uau! Quando eu vejo essa palavra, quando eu ministro sobre essa palavra, eu sou muito tocado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele honrou primeiro. E você que é líder, você que é vinhateiro, você que é pastor, aprenda que antes de receber a honra por parte do seu membro, do seu discípulo, honre-o primeiro. A minha forma de honrá-los, honrar vocês que fazem parte da OUCE e do Step One, é colocando brasas sobre suas cabeças, trazendo palavra, ensinamentos. Se necessário, eu irei me abaixar e lavar seus pés, porque o dever de um vinhateiro é escavar a raiz de uma figueira, sujar as mãos, colocar as mãos na terra, adubar a figueira, cuidar da figueira. Prestar honra é servir, e o maior serve o menor. E isso dá um ensino e a base. Quem quer ser um líder, quem quer ser um pastor, quem quer ser um vinhateiro, em primeiro lugar, aprenda essa lição importante. Serve. Serve para ser servido. E hoje, o que nós temos observado a respeito a esse assunto é uma troca de valores e um abuso de autoridades. E ensina a respeito de uma honra demasiada, onde uma figueira, um membro, uma pessoa dentro da igreja, para honrar um líder, tem que ofertar na vida de um líder. Ofertar, abençoar, faz parte, é bíblico, é honra, é bonito, mas hoje tem que ser abusado desse assunto. Então a pessoa vai, entrega seu carro, entrega sua chave, a pessoa é um escravo dentro da igreja, é sugado de uma maneira absurda e não tem os princípios do conhecimento da palavra de Deus. E aqui na OUCE nós ensinamos que para honrar, nós devemos entender que o maior deve servir o menor. E assim, o menor, quando aprende a isso, ele também deve levar esse ato profético adiante, para que ele entenda que quando semeamos é que colhemos resultado positivo. Porque se você quer honra, honra tu primeiro. Se você quer ser honrado pelo seu pai, pela sua mãe, honre os seus pais primeiro. Se você quer ser honrado pelos seus professores, honre seus professores, honre seu pastor, honre a sua liderança, honre as autoridades que foram constituídas acima de você. Então, quando você entende isso, para que possa ser um líder, por exemplo, eu preciso ser discípulo. E isso é fundamental. E hoje, o que tem se ensinado em grandes ministérios é um abuso de autoridade a respeito da super honra, que é algo que eu advirto, inclusive nossa igreja, líderes, cuidado, nós não estamos aqui para ser endeusados, mas levar pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não tem preço, é uma honra inestimada. Bom, aqui, quando nós vemos a respeito dessa honra, nós devemos entender a respeito dos princípios elementares da palavra de Deus e do significado. Honra no grego também significa timão, estimar, fixar o valor e reverenciar. Olha que lindo. Essa palavra vem do grego antigo timios, que significa de grande valor, precioso, de grande estima, mantido em honra. A palavra hebraica honra significa kabed, que tem um significado profundo de reconhecer a importância de uma pessoa ou de uma autoridade. No dicionário feminino, no substantivo feminino no dicionário, o princípio de honra significa que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, ele lhes permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Em segundo, leva também ao entendimento da consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais,
artísticos, morais ou privilégios. No reino espiritual, a palavra honra funciona como uma semente que, ao ser plantada, dará o devido fruto no tempo profundo, no tempo oportuno. Então, a honra dará seu devido fruto. Quando você semeia a honra, certamente tu vai colher. É a lei da semeadura. Então, existe uma recompensa para as pessoas que honram. Elas também serão honradas. Quem honra pai e mãe, a Bíblia diz que seus dias serão prolongados na terra. Olha isso. Isso é ou não é uma recompensa? Em Mateus capítulo 10, versículo 41 ao 42, diz assim: Jesus diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, na característica de um profeta, receberá o galardão desse profeta. Quem recebe um justo no caráter de um justo, receberá o galardão de um justo. E quem recebe um pequenininho, por ser meu discípulo, diz o Senhor, também receberá um galardão da parte de Deus. Então, esses são exemplos de honra. Se você está recebendo, eu como pastor, como profeta na sua vida, na sua casa, trazendo essa mensagem, então você vai receber o galardão de um profeta. A profecia, a palavra liberada com poder, a unção profética, a palavra carregada de ensinamentos que vai produzir em sua vida mudança de atitude e reconhecimento pela palavra que aqui hoje está sendo ministrada, e isso pode transformar a sua vida. Aleluia! Então, se você vai a um culto do pastor Cris e assim você deseja ver o cantor, apenas o cantor, e não o pastor, não o homem de Deus, o que você vai receber é apenas um CD, são músicas para lhe entreter e fazer bem a sua alma. Entretanto, se você vai para receber o galardão de um profeta, aquilo que ele carrega, a unção profética que ele emana, então você vai receber da parte de Deus uma palavra profética. É assim que nós devemos entender a respeito do que Jesus diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de um profeta. E isso é honra. Honra também é nesse exato momento você está prestando atenção na palavra. Eu estou aqui falar através dessa câmera, através desse vídeo, você aí na sua casa, fazendo as suas anotações, prestando atenção. Agora, quando você começa a levantar, quando você começa a se distrair, quando você começa a ver outras coisas paralelas, você não está me honrando. Você não está honrando a palavra que está sendo ministrada, ou então essa palavra não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Honra é quando você presta reverência, quando você presta atenção, quando você respeita por estar aqui nesse exato momento falando da palavra de Deus. Existe uma reverência, existe um temor por detrás disso. Então, se é um homem que você vê que tem frutos, que está carregando uma unção profética, que está carregando dentro de um ministério seriedade e testemunho, então honre-o. Honre-o. Porque você pode desonrá-lo só o fato de você não prestar atenção e deixar com que sua mente vagueia com coisas paralelas. Bom, vamos dar continuidade. Existe uma recompensa para aqueles que o honram, né? Como eu falei, quem honra pai e mãe terão dias na terra prolongado. Isso é uma recompensa. Daniel, ele foi um político na Babilônia, mas foi um político de Deus. Olha, interessante isso, né? Quando se fala em política, muitos aqui na campanha política levantaram a bandeira de um partido, de outro partido, de direita, de esquerda. Pois eu vou dizer para vocês que são adeptos à política, enquanto não tiver um Daniel na Babilônia, eu jamais levantarei a bandeira de um partido político. Porque ainda no Brasil não há um Daniel. Daniel não se corrompe com os manjares oferecidos pelo rei. Não. Daniel não se corrompe com os manjares oferecidos pelo rei Nabucodonosor. Daniel,
ele não se como fala? Ele não se entrega, vamos usar essa palavra, a um lado X ou um lado Y. Ele não agrada nem gregos e nem troianos. Daniel não está dentro de um sistema religioso católico ou dentro de um sistema religioso evangélico. Daniel, ele é exclusivo ao reino de Deus. Daniel, ele não se deixa levar pelo ecumenismo. Daniel não se deixa levar pela feitiçaria, pelo engano. Então, enquanto não existir um Daniel na Babilônia, enquanto não existir, não há político sério. E eu digo para vocês com toda seriedade, em meu espírito, em dizer, não há Daniel aqui nessa Babilônia. Pode chocar alguns, mas é a minha opinião, é o que eu ensino aos meus discípulos. A nossa igreja ainda não tem Daniel. E esperamos que o Senhor levante um Daniel, seja um político de Deus, né, na Babilônia, para governar as províncias da Babilônia. Um homem honesto, de caráter, que possa fazer o diferencial nessa geração. Então, os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, eles também foram políticos que amavam a Deus. Acima de todas as coisas, eles trabalhavam em função a um governo corrompido. Só que jamais eles se deixaram corromper. Ou melhor, eles não se deixaram corromper pelo sistema da Babilônia. Pelo contrário, eles honraram a Deus estando na Babilônia. Daniel, por exemplo, foi lançado à cova dos leões e Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha ardente. E Deus os livrou, esses heróis, da morte. Sabe por quê? Porque eles honraram a Deus. Eles não se corromperam com o sistema político. Eles não se corromperam com o sistema religioso. Eles não se prostituíram. Um dia levanta a bandeira de um ídolo, outro dia levanta a bandeira de Deus. Eles não se prostituíram como os políticos se prostituem. Daniel, ele foi fiel em terras babilônicas. E isso é honra ao Senhor. Honrar a Deus acima de tudo, acima de todos, não está se importando com votos, não está se importando com o sistema, se vai agradar gregos ou troianos, católicos, evangélicos. Não, Daniel foi fiel. O que a gente observou na política passada era exatamente isso, políticos agradando gregos e troianos. Outros já se declararam feiticeiro, outro já se declarou pai de santo, ou até mesmo em comunhão aos bruxos. Então, o que esperar de um satanista no governo, por exemplo? Então, o nosso dever é honrar através da oração, para que esse se converta, porque ainda é um ser humano de carne e de osso, e precisa se arrepender antes que a mão do Senhor pese sobre a vida desses falsos impostores que se dizem ser Daniéis. Daniel foi honroso ao Senhor na Babilônia. Daniel guardou a honra, ele estimou em primeiro lugar. Honrar o Senhor é amar os seus mandamentos, é guardar os seus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É assim que está escrito na palavra, no livro de João. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A pergunta é, você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem honrado o Senhor lendo a palavra de Deus? Você tem honrado o Senhor meditando na palavra de Deus? Você tem honrado o Senhor orando, jejuando, se consagrando para viver em santidade? Tem honrado ao Senhor fugindo da imoralidade, fugindo do pecado? Tem honrado o Senhor vivendo uma vida santa, honesta, íntegra, reta, fiel? Jó honrava o Senhor. Jó era íntegro, honesto e fiel a Deus. O único defeito de Jó, por tudo aquilo que foi permitido que acontecesse na vida de Jó, é porque ele não tinha intimidade com Deus. Ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E mesmo conhecendo Deus de ouvir falar, Jó honrava a Deus.
E você? Conhecendo a palavra de Deus, tendo acesso à Bíblia, ao Novo Testamento, tendo acesso à graça, que é o favor imerecido, a unção que é derramada sobre nossas vidas por intermédio do nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, tem honrado a Deus? Tem honrado a sua esposa, vocês que são casados, os homens? Tem sido fiel ao leito matrimonial? Ou tem cometido adultério? Ou tem entrado na pornografia? Tem entrado na prostituição? Vocês, mulheres, têm honrado seus esposos? Têm sido fiel aos seus esposos? Têm honrado com honra simples, começando dentro de casa, ao cuidar da casa, a ser uma mulher exemplar nos serviços domésticos, cuidando do esposo, tratando-o bem com gentileza e até mesmo o servindo? Porque se vocês não sabem, mulher, o feminismo, feministas, né? As feministas precisam ser tratadas, porque são mulheres que carregam consigo o mesmo espírito que estavam dentro de Jezabel, que dominava sobre Acabe, dominava sobre o marido. E isso jamais será um papel de uma mulher dentro dessa igreja. As mulheres são ensinadas a honrar seus esposos, a servir seus esposos. É uma ação bilateral, é verdade. Eu morro por ti, tu morres por mim. Onde a mulher se doa, o marido também tem que se doar. Entretanto, o dever de uma mulher nesse ministério é entender a palavra de Deus, ser uma mulher graciosa, conforme Provérbios 31, do 10 adiante. A mulher virtuosa, quem achará? Quem a encontrará? O seu valor é muito estimado e vale muito mais que as pedras preciosas. Olha, homem, se você encontrou uma mulher que te honra, que cuida dos seus filhos, da sua casa, é uma boa administradora, adjunta, auxiliadora, conselheira. Se você encontrou uma mulher assim que vive a palavra de Deus, dê graças a Deus, porque hoje os valores têm sido invertidos. E homens têm se tornado Acabe, não assumindo seus papéis de sacerdotes dentro da sua casa. Alguns, espiritualmente, são como uma carroça quebrada, que precisa que o cavalo empurre, puxe, como não tem rodas, como não consegue andar, são carregados por suas esposas, porque são preguiçosos, são mornos, não querem pagar um preço de oração, de leitura da palavra, não querem saber de Deus. E isso traz um peso para as mulheres. As mulheres são dedicadas à obra, ao trabalho, ao serviço. E numa proporção entre homens e mulheres, as mulheres têm dado um show nos homens, mas há muitas mulheres preguiçosas que não sabem honrar os seus esposos. Há muitas mulheres que não se dedicam aos assuntos da igreja, aos assuntos do Senhor. Há muitas mulheres que são mornas, que não têm vida, que não têm ânimo. Há muitas mulheres que carregam o mesmo espírito que estava em Jezabel. Tem honrado suas esposas? Filho, vocês têm honrado seus pais? Vocês que são jovens e estão assistindo esse culto a respeito de honra, vocês têm honrado seus pais? Têm obedecido os ensinamentos deles quando assim condiz com as Escrituras Sagradas? Vocês têm honrado nas palavras a forma de falar, o tom da voz? Vocês têm honrado seus pais aos serviços domésticos ou uma prestação de ajuda dentro de casa ou fora de casa, no serviço ou no trabalho? Quando você honra uma autoridade, você receberá a recompensa por essa honra. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, é um princípio fundamental, é um primeiro princípio. Nós devemos honrar a Deus em todas as coisas, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa conduta, das nossas atitudes, da nossa família, ministério e também com nossas finanças. Nós precisamos aprender sobre honrar a Deus. Segundo lugar, nós devemos honrar toda autoridade constituída, que é constituída pelo Senhor, instituída pelo Senhor. Quando você entende isso, seja uma autoridade ruim ou boa, seja um político ou não, um policial, um professor,
deve se honrar. Faça tu a tua parte. Não espere a recompensa do homem, porque o homem é falho, porque você pode honrar uma certa pessoa e não receber honra. Ao invés disso, receber a desonra. Mas quando você tem um coração preparado ao servir, você sabe muito bem, eu sei muito bem, que serei servido pelo meu Pai, que tudo vê. Deus honra aqueles que prestam honra. Deus abençoa aqueles que têm um coração nobre, aqueles que são honestos, aqueles que são íntegros, aqueles que honram. Isso é tremendo. Honrar outras situações dentro da igreja, o seu pastor, você tem me honrado? Tem ouvido as palavras? Tem feito os seus esboços, as anotações que assim eu pedi lá atrás no culto anterior sobre discipulado? A respeito das anotações que a gente pede aqui na OSC, quando vocês fazem seus cadastros, ficam, uau, impactados com a palavra ministrada pelo pastor Cris Duran, e muitos dizem, eu quero fazer parte da igreja do Cris Duran. Tem honrado o pastor Cris quando ele transfere toda a idolatria que alguns vêm carregados de idolatria, ele transfere essa idolatria para Deus e diz, honra primeiramente a Deus. Vocês têm honrado isso? Têm honrado os ensinamentos? Você tem sido disciplinado ao abrir um culto e entender, esse é o culto do Senhor, eu vou receber a palavra. Ninguém é mais importante do que o meu Deus, eu não vou dividir a glória de Deus com ninguém, eu não vou focar na novela, não vou focar no filme, no futebol. Nesse momento eu separei para ouvir das Escrituras. Honrar um pastor é isso. Honrar um pastor é obedecer os ensinamentos que estão sendo aplicados, ministrados na sua vida, ensinamentos da palavra de Deus. Doutrinas humanas são perigosas. Cuidado com doutrina que não condiz com a palavra de Deus. Cuidado com os usos e costumes da religiosidade. Nesse caso, nós vamos falar sobre muitas coisas. Nós vamos falar o que pode sobre doutrina, vai ter um culto sobre doutrina, para que vocês possam entender. Olha, é pecado isso, não é pecado? Como assim? Na nossa igreja, antes de você ser inserido como membro, nós passamos esses cultos do Step One para que vocês possam compreender a visão ministerial, para que amanhã ou depois, de repente, uma discípula, uma membra, né? Ela é constrangida, exortada por uma atitude que não condiz, por exemplo, como usar uma roupa muito curta, sensual, e ali vem um líder, confronta, uma líder confronta, mas eu não entendi. Mas lá no Step One falou sobre isso e você ouviu, você concordou que nós devemos entender sobre a santidade, aquilo que convém, aquilo que não convém. O porquê expor algo que você não vai suprir na vida de outra pessoa. O porquê despertar algo na vida de outra pessoa. O porquê tu, ó mulher, vai ser de pedra de tropeço para outros homens e fazer outras pessoas caírem. Então, quando você entende sobre honra, você vai entender que todos os princípios que são aplicados na igreja direciona a você honrar a Deus, a honrar sua liderança. Honrar um pastor é você reconhecer as palavras e a unção profética que ele carrega. Quando nós entendemos isso, nós entendemos em Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta no caráter de um profeta, recebe o galardão de um profeta. E quem receberá um justo na qualidade de justo, recebe o galardão de um justo. E quem recebe um pequenininho, por mais pequeno que seja, um discípulo do nosso Senhor, também receberá o nosso Senhor. Então, quando você aprende sobre honra, você vai aprender sobre esses princípios elementares, vai aprender sobre esses princípios fundamentais, para que você também seja honrada e honrado. Honrar o leito matrimonial é fundamental. Honrar o corpo da sua esposa, honrar o corpo do seu esposo, honrar o caráter dele, seja ele estando perto ou longe, o caráter dela, seja ela estando perto ou longe. Honrar a aliança que tu carrega. Entender sobre casamento é entender sobre um pacto de aliança. E a aliança, ela é infinita.
até que a morte os separe. Viver em santidade, amando um ao outro mutuamente, buscando o renovo do casamento, o renovo do amor, os princípios da honra que vai além e busca junto consigo o caráter transformador, onde você vai respeitar o seu esposo e respeitar a sua esposa, onde você vai ter o entendimento que o amor, ele é construído a degrau, é uma decisão. Eu decido a te amar, eu não preciso estar melancólico, cheio de sentimento, meu coração não precisa disparar, os meus olhos não precisam palpitar o coração sobre os meus olhos. Não, eu vou decidir te honrar, eu vou decidir te amar, eu vou decidir estar contigo, eu decido viver em santidade, eu decido honrar o nosso casamento, eu decido honrar os nossos filhos. Filhos, honrar também os pais. Então, quando nós entendemos sobre honra, quando nós começamos a entender sobre honra, Deus começa a derramar graça sobre graça em nossas vidas. Nós começamos a ser abençoados em tudo. Então, tudo começa a prosperar. Após isso, lá à frente, você vem e traz o seu dízimo e sua oferta e é abençoado profeticamente nas suas finanças. Agora, o que adianta ser um dizimista fiel e não honra sua esposa? Quando passa uma outra mulher qualquer, aí a primeira coisa que esse homem faz é olhar a curva dessas mulheres. O que adianta você colocar os seus olhos naquilo que é impuro, seja na pornografia ou em um outro homem? O que adianta você falar palavras tórpias e achar que basta ir no culto dia de domingo que você está honrando ao Senhor? Você não está honrando ao Senhor, você não está honrando a sua esposa, você não está honrando seu esposo se você tem essas atitudes. Não adianta querer ser dizimista fiel, porque não vai ser próspero se outras áreas da vida de uma pessoa não forem ajustadas. Honrar o Senhor é saber, Senhor, eu estou sozinho, vem uma mulher impura, eu sou casado, eu foco aqui. Sendo solteiro, eu foco aqui, porque a palavra de Deus diz, não posso colocar os meus olhos naquilo que é impuro. Eu não posso cobiçar ou desejar uma mulher que não seja minha, porque só de pensar eu já cometi adultério. Será que é tão difícil para alguns honrar a Deus? Será que é tão difícil para alguns encravar essa verdade no coração e dizer, a partir de hoje eu vou honrar o Senhor, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, a partir de hoje eu vou jejuar, a partir de hoje eu vou buscar mais a Deus, a partir de hoje eu vou orar? Será que é difícil? E detalhe, o que mais me impressiona é o número de evangélicos que estão dentro da igreja, ou melhor, o número de religiosos que estão dentro da igreja e diz que ama a Deus, mas sabe de que forma esse número grande, massivo, honra a Deus? Quando há louvor. Aí todos levantam as suas mãos. Né? Quando tem culto. Mas quando sai fora do culto, primeira oportunidade que está diante do computador, está sozinho no banheiro ou no quarto, se gaba da pornografia. Primeira oportunidade que vê uma mulher sensual, olha para trás e a deseja e a cobiça e ainda por cima fala. Primeira oportunidade que tem, deixa que a ira sobressai. Primeira oportunidade que tem, no leito matrimonial se torna impuro na ação sexual com a sua esposa. Primeira oportunidade que tem, desonra a sua família, desonra o seu marido, grita com o esposo, grita com os filhos. Cuidado! A pergunta é, nós entendemos sobre honra? É um assunto que vai ser debatido e conversado no Step One da semana que vem. Você que já fez seu cadastro, que já assistiu esse culto, manda um esboço sobre esse assunto para nós. Nós queremos saber a sua opinião, manda aos líderes e semana que vem nós vamos estar juntos em uma macrovinha pelo Meet, pelo aplicativo do Meet e vamos falar a respeito desse assunto, onde eu estarei tirando as dúvidas e respondendo as perguntas de todas as pessoas que lá estiverem presentes. Só poderão participar quem já fez seu cadastro, quem já assistiu esse culto, poderão participar do debate a respeito de honra do Step One. Então, guarde essa palavra no seu coração. Comece hoje
a praticar a honra. E guarde essa mensagem: honrar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Devemos honrar a Deus em todas as coisas, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa conduta, das nossas atitudes, da nossa família, do nosso ministério e com nossas finanças. Amém, meus queridos? Sejam bem-vindos na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Você está no Step One e até a próxima semana. Um forte abraço a todos.